significato. Sì, sì. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. A gente está contente de recebê-los aqui para essa conversa. A ideia é a gente fazer uma conversa mesmo, não é uma palestra, nem uma apresentação, mas que a gente aproveite essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde linda, né? No fim, né? Surpreendentemente ensolarada, né? E para conversarmos um pouco sobre os temas que vocês desejarem, claro, mas sobretudo sobre a exposição Linha d'Água, sobre os trabalhos da Coca, da Maria, sobre esse tema da água, né, que nos atravessa a todos nós, né, saibamos ou não. E eu queria, num primeiro momento, agradecer às duas artistas, a Coca e a Maria, pelo convite. Foi realmente uma experiência muito prazerosa, muito satisfatória para mim, mergulhar um pouco mais no trabalho da Maria, que eu já conhecia mais, e sobretudo, conhecer, né, em mais profundidade o trabalho da Coca, que eu já conheci um pouco, mas não tanto quanto agora. E ao longo dessa conversa, poder descobrir também as convergências, né, entre as obras das duas artistas, né? Descobrir o quanto que elas, mesmo trabalhando separadamente, embora tenham um convívio e projetos também comuns há muito tempo, né? Como os trabalhos de ambas se conectam e se misturam em muitos sentidos. Primeiro, por esse gosto pela pintura, pelo desenho, pela aquarela, né? A Coca mais assiduamente, vamos dizer assim, do que a Maria, né? Porque aquarela, né? Aquarela, Sim. justamente, porque a Coca, ela elegeu já muitas décadas a aquarela, vamos dizer, como o material e a linguagem, vamos dizer, principal do trabalho dela. Mas a Maria, apesar de ter a aquarela como mais uma das muitas técnicas e materiais com os quais ela trabalha, ela também se manifesta de uma forma muito plena, né? Através da aquarela é o que a gente descobre vendo a exposição, não precisa nem falar sobre isso. Então o nosso primeiro, vamos dizer, ponto de interesse era essa linguagem, essa técnica, esse material, como vocês queiram abordar, que é a aquarela, né? E a partir daí a gente começou a perceber que na verdade essa técnica que contém o nome água na própria designação da técnica, ela era um dos pontos de, vamos dizer, uma das expressões de um apreço, vamos dizer, maior por esse tema da água, né? Que aparece um trabalho da Maria já há muitas décadas, da Coca também, não de uma forma explícita, assim, estou trabalhando sobre a água, não é isso. Mas a gente foi descobrindo como essa substância, né, tão fundamental, ela aparece
desde o início, tanto na obra de uma quanto de outra. Porque, embora pareça um pouco óbvio, não necessariamente você pode usar a aquarela de uma forma tão aquosa quanto elas usam. É claro que a aquarela, você sabe, é uma tinta formada por um pigmento, né, um pó, normalmente um aglutinante, uma cola, né? E são alguns tipos de cola, mas a goma arábica, por exemplo, é uma das mais utilizadas. E E tem mel também. No caso da aquarela em pastilha, ela tem mel ou açúcar para poder dissolver, né? De tubinho, assim, não necessariamente. Tem outros ingredientes também, às vezes tem cânfora, tem preservativos. Tá? Mas basicamente é uma cola e um pigmento. E a água é a substância capaz de dissolver, né? E ao dissolver, ela também se torna veículo, né? Isso. Dessa cor, né? E é por se tornar veículo dessa cor que ela permite que essa cor se movimente na superfície de uma forma muito característica, que é a forma da água, né? Então, eu falava que essa associação entre aquarela e água não é necessariamente óbvia, porque você pode usar a aquarela de uma forma muito dura, muito rígida, muito controlada, né? A gente tem inúmeros exemplos maravilhosos de artistas que trabalham, né, dentro vamos dizer, de um método ou de um procedimento mais, vamos dizer, estruturado, né, da aquarela. E a meu ver, o que uma das coisas que caracteriza o uso da aquarela, tanto na cor quanto na Maria, é que justamente a capacidade dessas duas artistas de incorporar justamente essa bela qualidade do diluente da tinta da aquarela, que é a água, e de certa forma escutar menos do que conduzir, mas fluir junto com esse diluente, né? Para encontrar esse caminho da cor, né? Como ela é capaz de se movimentar e se sedimentar na superfície, né? Então, a Maria, ela tem uma conexão muito forte com a observação, né? Tanto na pintura quanto no desenho, também na aquarela. Então, ela parte na maior parte das vezes, mesmo que seja numa etapa do trabalho, né? Com a observação de algo, de um objeto, de uma paisagem. E é claro que a partir daí ela transforma essa imagem, né, a partir daquilo que ela traz com a memória, com a imaginação, a invenção dela. E a Coca já tem um trabalho que embora se reporte fundamentalmente à natureza, né, você trabalha, vamos dizer, sem necessariamente estar olhando, né, observando algo, né, no momento da composição da pintura. E, apesar disso, a gente consegue ver com muita força a presença dessas referências da natureza, né? Das florações, das vegetações, né? Dos rios, de toda a vida marinha, né? Aquática marinha, mas também do seu espelho, né? Que é
Ah, sim. que é o céu, né? Que é uma coisa que eu sempre, eu acho que não só, eu acho que muita gente faz essa relação, inclusive ela é bastante, vamos dizer, comentada né? por muitos poetas, muitos autores, esse Esse espelhamento, duplo, né, entre as estrelas do céu e as areias do mar, né, entre céu e mar, né, o céu e terra, céu e areia, né. Uma vez eu estava trabalhando estava fazendo uma gravura justamente, na época eu estava muito envolvido com aquela concha de Santiago, né? Ah, sei. E estava fazendo uma gravura em metal baseado nessa concha, e sempre também tive muito Que interessado. ele é um grande artista também, a gente esqueceu de falar, né, disso. Eu estou até contando Gravador, um pouco essa história, assim, um pouco de uma experiência pessoal como artista, até para situar isso, porque, enfim, para a gente não falar sobre isso só de um ponto de vista teórico, assim, mas assim é realmente uma situação muito diferente o fato de ter uma exposição de duas artistas cujo curador é um terceiro artista, né? Não é um curador simplesmente, que tem uma formação outra, mas que não tem um trabalho, né, artístico. Então, eu estava justamente, que eu tinha também um interesse pela geometria dessas formas na natureza, e estava tentando encontrar justamente as circunferências que tangenciavam cada risco da concha, né? Gomos, assim? Porque aquela concha de Santiago, ela tem aquelas isso. estrias, né? E, na verdade, essas estrias, elas não são retas, elas têm uma pequena curvatura, e eu estava tentando descobrir qual que era a circunferência que tangenciava cada uma dessas curvaturas. Isso me fazia descobrir o centro de cada uma dessas circunferências. Olha, que lindo. Então eu tinha uma chapa grande e a concha no meio, e comecei a descobrir os centros de todas essas circunferências. E aí, de repente, eu me dei conta que todos esses pontos né, que eram definidos por todas as circunferências formavam uma espécie de constelação, né? De uma espécie de constelação, justamente. E aí, nessa hora, me veio um esclarecimento, assim, porque essa concha é um símbolo dos peregrinos que fazem o caminho de Compostela. E justamente Compostela é o campo de estrelas. É mesmo. Né? Então essa concha, que é o símbolo desse caminho das estrelas, que na verdade é uma projeção da Via Láctea na Terra. Que lindo. Né? É uma projeção da Via Láctea na Terra. Então, justamente, e aí ao olhar o trabalho de vocês, eu reencontrei esse sentido, Olha, né? que interessante. Porque vocês trabalham com esse sentido também esse princípio talvez unificador, assim, de tentar de perceber que as coisas todas fazem parte de uma coisa só, né? De um todo, né? E nesse sentido, para mim, essa exposição é muito especial. E é muito especial no momento em que a gente vive, né? Eu acho que a grande questão no nosso tempo é justamente recuperar esse entendimento de que existe um todo, né? E que nós não somos partes, nós somos elo de ligação desse todo, né?
não somos partícula nem partes. Nós somos verdadeiramente o todo. Né? Nós não somos fragmento de um todo, mas somos em si o próprio todo. E é só a partir dessa perspectiva a gente é capaz de atuar, né, no mundo de uma forma harmônica, né, atenta, respeitosa, amorosa, né, próxima, né, de uma forma que não afasta, mas aproxima, né, que abraça, que beija a realidade como algo próximo, algo querido, né, e não como algo reduzido à condição de coisa, de objeto a ser explorado, a ser consumido, a ser gasto, né? Mais com sentido que deve existir numa pedrinha que cai no lago e produz aquela reverberação, né, que se estende infinitamente até que encontre uma possível borda. Mas assim que encontra essa possível borda, esse movimento retorna de novo, e vai e volta, e vai e volta. É com esse sentido de pertencimento, né, que eu acho que a gente pode olhar para essa exposição, porque eu acho que essa exposição ela nos convida a ter esse olhar, né? E nesse sentido a gente procurou, só para falar um pouquinho sobre as escolhas e a forma como a gente pensou na exposição, a gente procurou dar muito espaço para essa exposição, a tornar visível, tornar presente não só aquilo que ocupa o espaço, mas aquilo que deixa de ocupar o espaço. Para aquilo que é visível, mas também para aquilo que não é visível. E o que acontece quando a gente toma essa direção é que essas lacunas, né, elas de repente elas passam a acolher, né, esse tipo de coisa aqui, né, que está acontecendo aqui, por exemplo, né, que está acontecendo agora naquela parede, que está acontecendo ali. Quer dizer, essa luz do sol que filtra essa árvore maravilhosa, né, que faz parte da exposição também, e atravessa esse prédio maravilhoso que faz parte da exposição também, né, e desenha esse cinema aqui, esse cineminha provisório aqui, que daqui a pouco está lá, que daqui a pouco está lá, né? Então, esse espaço, ele tinha como propósito realmente criar essa condição de escuta para aquilo que é menos audível, né? Aquela condição de percepção para aquilo que é menos visível, né? E eu acho que isso se conecta com uma outra qualidade que pessoalmente, para mim, é muito forte da água, que é essa ideia de mergulho, né? De mergulho nessa escuridão, né, da profundidade, assim, que a gente vivencia muito nesse trabalho, nessa instalação da Coca aqui no elevador, né, e que esse mergulho, no fundo, é um mergulho em si mesmo, é um mergulho que, ao produzir essa cegueira voluntária, nos abre a possibilidade de
vê aquilo que a gente não consegue ver quando estamos dispersos, né? Das imagens que o mundo nos oferece, né? Quando a gente mergulha voluntariamente nesse silêncio, a gente também começa a ser capaz de ouvir aquilo, como esse barulhinho de água que é possível ouvir ali do canto, né? A gente começa a ouvir coisas que normalmente a gente não ouve, porque a gente está distraído por aquilo que interessa, né? Ou quando a gente, nesse mergulho voluntário, encontra uma certa estabilidade, uma certa imobilidade, a gente pode se tornar sensível a todos os movimentos que nunca cessam, né? Que quando a gente está em movimento, curiosamente, a gente não percebe que está tudo em movimento. Mas quando a gente para, a gente se dá conta que tudo está em movimento. E se tudo isso acontece em nós mesmos, isso também acontece no mundo. E é justamente disso que eu acho que essa exposição trata, dessa continuidade entre o dentro e o fora, entre o eu e o mundo, né? E, sobretudo, entre nós, né? Porque é essa compreensão que nos escapa atualmente como humanidade, que somos um nós, né? No momento em que as pessoas estão se matando por N bandeiras, N motivos, N ideologias, a gente se esquece desse nós, né? Então, queria fazer só essa introdução e agora convidar as artistas a falarem. E aí, depois a gente pode, ou durante, como vocês preferirem, a gente pode abrir para que cada pessoa que queira fazer alguma colocação, uma pergunta, possa fazer. Queria agradecer a Maria por esse espaço maravilhoso, eu estar participando junto com ela e poder estar nesse espaço lindo, que recebe tantos artistas importantíssimos. Eu me senti muito importante, muito feliz. E agradecer a sua curadoria, que também não tinha ainda tido essa experiência de ter você como um curador tão atento, curioso, com muita sabedoria e paciência de olhar as coisas da gente, né? E justamente com essa paciência, com essa qualidade dele, ele conseguiu ver muita coisa na minha aquarela que eu gostaria que vissem, e também essas águas que ele terminou pondo o nome de Linha d'Água por causa dessas águas, que contam essa viagem que eu e meu marido fizemos, e por estrada de terra, tudo, e conseguimos, durante quase que uma vida inteira, conhecer a América Latina inteira e também outros países, e atualmente Polinésias. E por uma decorrência de outras coisas, tudo, então eu fiz toda essa busca da água, que era importante, sempre foi muito importante para mim, que não era só como uma simples lembrança, era um porte-boné. Eu brinco que era o porte-boné para eu seguir viagem, para ter coragem de seguir viagem. Então, é importante isso, né? E a aquarela sempre foi uma técnica que eu gostei muito. Meus pais já pintavam aquarela. Seu pai também. Meu pai também. E eles, em vez de escreverem cartas de amor, eles faziam aquarelinhas um para o outro. Era muito bonito. Eu conheci todas essas aquarelas. E um dia
E então eles escreviam, sabe, minha gatinha, meu coelhinho, aquelas coisas todas, e faziam os bichinhos, se davam um para o outro. Então eram aquarelinhas assim, muito pequenas e carinhosas, né? Daí um dia estavam numa escrivaninha, a moça que passava a roupa esqueceu o ferro ligado, furou tudo. Então eu tinha só metade das aquarelinhas, metade queimadas, assim, né? Bom, isso é uma curiosidade. Mas eu morava também perto da Bienal e nós íamos, às vezes, na mesma Bienal, umas 3 vezes. Isso, meu gosto pela arte, foi dado pelos meus pais mesmo. E que eu aprendi com eles também, coisas comuns, não de artistas. E aí a aquarela sempre me fascinou, entrei em outras técnicas também, mas sempre agora estou mais na aquarela e eu conto o que é a aquarela. A aquarela é uma técnica assim, que a pessoa não tem que conhecer, aprender, ela tem que dialogar. Dialogar com a aquarela, que é importantíssimo esse diálogo, porque ela tem autonomia, ela é muito própria, ela chega a dominar você se você não... Ela sabe disso, a gente estava comentando até porque uma europeia que sabe muito bem o que é uma técnica de aquarela, né? E ela, se você deixa ela dominar, não sai nada. E se você domina, ela vai sair um guache ou uma pintura a óleo, mas não aquarela. Daí, para você, todo mundo entender o que é uma aquarela. Aí a aquarela tem que ser respeitada também. Então, você tem que ir junto com a aquarela. Enquanto você não entende que você vai junto, aí você não consegue fazer aquarela. Tem muita gente que sai borrado. Se você tenta a primeira vez, você tenta apagar, não consegue. Se você tenta fazer alguma coisa, sabe, por cima, desmanchar, não acontece. E, então, é uma técnica assim, que cativa porque ela tem o inesperado. Esse inesperado é muito mais interessante do que qualquer técnica. Muito mais. Não é, Margot? A Margot é uma grande aquarelista. Então, é uma coisa que você, às vezes, ela escorre de um lado, você vai, enquanto isso, mexendo até o papel para ver se ela faz alguma coisa que não que domine você, mas que você vá junto, enfim. E muita coisa da aquarela conversa com esse título Linha d'Água, porque ela tem uma coisa que você vai fundo, você mergulha, mas também você volta à tona, só que você volta diferente, como todo mergulho. Nós sabemos, né? Nós mergulhamos terças e quintas sempre, né? E então a gente não é mais a mesma. E eu tenho alguns textos que ele conseguiu descobrir, e esses textos são interessantes porque contam um pouco, né, desse mergulho, o que é a água, o que é você gostar disso. Então, eu falo assim, nestas minhas obras, né, há uma ambivalência de visão, porque não é nem matéria, nem espírito. Aquilo que eu entendo como obra de arte, algo que flutua sobre a matéria. É um mergulhar e voltar consciente de algo a mais. É um sentir sem texto que o conduza, se torna algo mais. Tem uma natureza própria, é suspensão na água. A Maria também tem a suspensão na água dos seus objetos, dentro da sua peça, ali que todo mundo precisa observar com mais cuidado, que é linda. Então, eu não quero uma técnica que faça algo assim tão duro, tão obsessivo, de eu primeiro pensar, não, ela vai junto.
Depois disso, eu entendi que eu gostaria que a leitura da aquarela fosse mais suspensa, e eu descobri a luminescência. A luminescência veio para contar um pouco essa suspensão até na água. Esses daqui todos têm luminescência. Ali dentro do elevador tem luminescência. Aqui, esses grandes não. E essa luminescência é uma qualidade de uma tinta que eu misturo e tem um pouco de mica, e essa mica dá essa luz. Essa tinta se alimenta de luz. A luminescência vem daí. Depois que ela se alimenta de luz, ela brilha no escuro. E é toda a qualidade, né? Que tem uma aquarela de você ver algo a mais. Então, eu estou tentando cada vez mais. Eu não paro. A invenção dentro da técnica é o que me cativa também. Você não é mais, sabe, de trabalhar constantemente. É de pesquisar, de descobrir, de descoberta. Então, é uma coisa que vocês sabem, quem lida com isso, Ana. Aqui está o teto. Acabou? Acabei. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui e essa série de exposições que a gente está fazendo. Acho que estão trazendo uma luminescência para o espaço. E eu lembro, como é que chama aquele negócio que tem no mar, que fica iluminado? Fosforescência. Fosforescente. Noctiluca. Então, isso daí me favoreceu muito para eu entender, É? porque chama ardentia, o caiçara chama de ardentia. Então você mergulha e vem toda com esse Não brilho é todas inteiro. as noites. Não, não. Sem lua. Sem lua, né? Não, não pode Tem que ter estar bem luz, né? escuro. É muito lindo isso. Ondas Então. azuis, né? A minha história com aquarela começou quando eu estava me formando. Tive a minha primeira formação, em que depois de muito desenhar, o professor, na época, Nelson Nóbrega, falou, olha, agora eu vou... Era um grupo que tinha aula com ele, na Barão Tapetininga, na década de 50, isso. Aí falou, olha, eu vou ensinar, quero que vocês agora vamos para uma técnica que é a mais difícil de todas. Porque é importante que vocês aprendam aquarela para não lambuzar demais as outras técnicas de pintura. E aí fomos, né? E comecei a fazer aquarelas com ele e tal, e realmente gostei muito, nem por isso deixei de fazer outras coisas. Mas a aquarela tem me acompanhado de diversas formas, em coisas pequenininhas, às vezes em viagem eu faço umas piquiticas assim, e sempre estou com as coisinhas de aquarela no meu ateliê disponíveis, e é muito bom. Uma das coisas que eu também fiz várias vezes é quando a gente vai para o ateliê e não sai nada, você não consegue trabalhar, está com a cabeça... não chegou naquele ponto de conseguir fazer as coisas em qualquer atitude, não chegou ainda, não chegou aquele clique que dá quando a gente está no ateliê. E geralmente precisa ficar muitas horas, né? No ateliê. E aí eu pego a aquarela, porque eu acho que a aquarela, ela tranquiliza a pessoa, então, no caso, eu. E o fato de a gente lidar com o pigmento e a água, a gente respeita, como a Coca falou,
o movimento da água com a aquarela, ela tranquiliza a gente. Você vai seguindo aquela água, correndo. Muitas vezes você põe um limite, outras vezes não. E você aprende a respeitar, como ela falou muito bem, as imagens que podem ser produzidas com o movimento da própria água com pigmento. E então eu usei esse método muitas vezes quando eu estava assim angustiada no ateliê e tal, e lembrei que a grande artista, nossa senhora, aquela que morreu agora de gravura, a Renina Katz dizia que quando ela estava aflita, ela ouvia Bach. E parava de trabalhar e ouvia Bach. E eu lembrei disso. Para mim, assim, eu faço aquarela. Assim, não é que eu vou fazer aquarela. Eu vejo o movimento da água no papel, uso os pincéis e depois até resolvo. Às vezes acaba dando certo um trabalho. E isso ocorreu algumas vezes só comigo. Agora, essas aquarelas que estão aqui, exatamente como o Ernesto contou para vocês, eu sempre parto de uma observação. Eu sou uma artista que comecei minha formação observando mesmo. Esse professor dava sempre exercício de observação, que a partir da observação a gente tinha que fazer alguma coisa, era desenho, era pintura, aquarela, o que fosse. E aí, foi assim, e com vários tipos de flores, que eu fiz essa série aqui, que estavam na minha frente, e a maior parte dessas aquarelas, principalmente aquelas grandonas que estão tem 3 grandes aqui, eu fiquei em pé em cima de um banco e pus papel na mesa, pintei, porque são muito grandes, tem que ficar horizontais, né? Geralmente é horizontal, né? Que a gente faz. E esse borrão aqui, por exemplo, foi uma coisa feliz que deu, né? Porque a aquarela foi espalhando e deu certo, né? Mas é um gesto que deu certo. Porque você tem um gestual maravilhoso. Esse gestual todo é característica sua, bem sua mesmo. Pois é. Então, eu fiquei feliz de poder mostrar tudo essas aquarelas que já tem 10 anos, né? 10 anos. E que mais? Eu acho que é uma técnica que exige silêncio, que isso é uma das coisas importantes durante a fatura, e que vem de dentro para fora, né? A gente sente muito essa coisa de que vai para dentro e vai para fora. Então, eu acho fantástico o que a gente consegue através da pintura com aquarela. E nem sempre, né? E quando dá errado, não tem mesmo o que fazer, só se puser guache em cima e parte para outra coisa. Parte para outra coisa. E eu acho que é isso que eu queria contar para vocês. Eu fiquei super feliz de poder estar com a Coca aqui também. A gente tem um resultado tão diferente, né? Um respeito, né? E também é interessante para todo mundo ver as possibilidades da aquarela, né? É muito bom. Nós vamos dar um curso de desenho infantil, né? De aquarela infantil. Aquarela infantil também. Vai ser legal. Você vai me ajudar aí, Fê? Para criança também é maravilhoso, né? Muito bom. A gente está com a ideia de fazer pôr o gelo, né? Pôr tinta, mas tinta de produtos vegetais, até de beterraba, tudo, e formar gelinhos para as crianças pintarem com gelo. Olha que lindo.
para entender até a técnica, né? Uma coisa. Isso vai ser dia 26, né? Dia 26, é. Agora tem que catar criança, porque você tem bisneto, eu ainda não tenho bisneto. Os netos já estão grandes. Mas podem participar também. Podem. Podem participar as crianças grandes. Também. Crianças grandes podem participar. Todas as idades. Todas mas as eu acho que idades, tem que ter adesão de vocês todos que estão aqui, outros, de terem Pega neto conhecido. emprestado. É? Empresta neto. Presta. E vem junto. E talvez fosse interessante você falar um pouco também sobre aquela obra ali, porque ela é uma das obras de um Aquela projeto obra maior, né? que chama Visibilização da Ausência, trabalha com umas peças em acrílico que eu não sei quantos de vocês já viram o meu trabalho com as maçãs, que é muito grande, foram 3 anos que eu trabalhei extensamente. E Conta um pouquinho o que foi a maçã, que as pessoas ficaram até meio curiosas. Né? foi um intercâmbio entre artistas. A maçã já estava comigo há muitos anos, eu não sabia, sabe, essa história da maçã. Mas, enfim, o intercâmbio entre artistas que a gente fez, que a gente mandava um pouquinho de um trabalho que a gente tinha feito, você participou, né? Não, da maçã não. Não da maçã, de todo mundo. A gente foi da Ponte Cultura, isso. Ah, tá. Da Ponte Cultura, sim. E É um aconteceu, grupo da Europa, alemão. da Alemanha, que uma artista, aliás, foi a Ana Pelizari. Ela me mandou um papelzinho azul, que antigamente se comprava maçã, vinha com aquele papelzinho arroxeado da Argentina, lá da Argentina. E ela mandou esse papelzinho com o cabinho da maçã e aquilo mexeu tanto comigo, mas tanto, que eu fiquei assim alucinada com isso. E fiquei me perguntando, mas por que eu estou assim? Maçã é um objeto, é um símbolo tão desgastado, é Apple para cá, Apple para lá. Mas foi muito forte, foi muito forte. Aí eu resolvi mergulhar mesmo. E fui à feira, escolhi maçãs, eu mesma, cortei em fatias e deixei elas envelhecendo. E fui observando todo o envelhecimento dessas fatias. Joguei pó de grafite em cima. Enfim, fiz uma série de coisas e fui durante 3 anos trabalhando intensamente com a maçã. Em várias técnicas. Aí, depois desse tempo, eu lembrei que eu tinha uns trabalhos já feitos há muito tempo que eu não lembrava com a maçã. Eu tenho uma litografia que eu fiz na década de 80, que é a maçã cortada pela metade. De um lado da metade tem um corpo de mulher e do outro lado um gato preto. Você não viu isso ainda? E aí eu falei, a maçã me persegue mesmo, tá um negócio impressionante. E nesse percorrer do tempo, eu resolvi tirar Xerox, que não era Xerox, naquele tempo eu não tinha computador ainda, foi em 97, 98. E eu peguei as fatias de maçã e recortei, não, eu fiz isso aí, fui no burô e ele então tirou cópia naquele material acetato. Aí eu recortei uma fatia, uma, fui recortando assim à volta. Quando eu vi o que sobrou, o espaço negativo, então as maçãzinhas que ficaram boas, eu fiz objetos que estão ali perto do meu ateliê, que alguns de vocês já viram, que elas correm uma em cima da outra e foram cada vez mais me motivando, porque elas tinham muito a ver com a forma do embrião, do feto, etc. Aquilo foi muito forte para mim.
E essa parte que eu recortei, eu olhei para aquilo e falei, isso aqui vai dar samba, eu vou guardar. E realmente o que eu fiz? Eu depois fiz em acrílico, mandei fazer a forma desse vazio que estava em volta que eu tinha recortado. E pus e fiz esse objeto, essa oval que está ali no chão. E vi que para eles flutuarem, primeiro eu pus na água e afundava tudo, afundavam eles todos. Falei, isso não tem graça. Então, eu descobri que pondo vaselina líquida e água destilada, pode ser destilada ou não, mas a destilada é mais pura, né? As lâminas ficavam entre as duas. Então, foi isso que eu fiz. E chamei esse objeto de a visibilidade da ausência. Porque, na verdade, é uma ausência. Ela foi virtualmente, ela surgiu com a ausência. E foi esse trabalho, então, o ideal é dar uma viradinha bem devagarzinho, mexer para vocês verem que ele mexe e que as pecinhas flutuam ali. Então é isso. Eu acho que eu fiquei contente com o resultado e esse trabalho foi exposto numa exposição no Sesc Vila Mariana. Você lembra quando foi? 2000, por aí? 14. 2002. 2002? E foi muito bom. Eu acho que... Então, agora eu fiquei feliz que o Ernesto me incluiu nessa exposição, porque ninguém tinha visto, né? E lá no Sesc foram pessoas que passavam por lá, achavam estranho, me perguntavam, o que é isso, o que é isso? Essa coisa de perguntar o que é isso, eu respondo assim, veja o que você sente. Busque o seu sentimento. E não precisa saber o que é. O importante é o que passa para você. Então, vocês estão nessa também. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Você queria falar alguma coisa sobre o projeto comum de vocês, das viagens? Das viagens? Seria legal se você contasse um Bom, a pouco. Coca expôs aqui uma coleção de águas, né, Sim. que tem origem numa série de viagens que nós fizemos. Eu sempre gostei de viajar em estradas secundárias, estrada de terra. Tipo aventura mesmo, não tem mapa. Mesmo, tem um fim, mas você não sabe onde vai parar no começo, não reserva nada. Enfim, é isso. E nisso nós conseguimos conhecer toda a América do Sul e uma parte da América Central também. E nessas nossas idas e vindas, a Coca foi recolhendo a água dos diversos lugares, que de início até as pessoas conviviam com a gente, falavam, que loucura, uma coleção de água, a água é tudo igual. Mas, enfim, como tem esse significado realmente para a Coca e para todos, a água em si é uma recordação do lugar, é um marco naquilo que foi feito. E eu acho que essas viagens colaboraram, devido à sensibilidade que a Coca tem, para desenvolver uma série de trabalhos que ela desenvolve sempre voltados para a natureza, que é onde a gente procurava. É mesmo, não, a gente, depois a hora que passa, depois que a gente fica pensando quanta coisa, quanto lugar, daí a hora que eu juntei as aguinhas aí, falei, meu Deus do céu, eu não calculava que fosse tanto. Acho que todos têm isso, todos passam por isso, né, de ver
essa quantidade depois que para, né? Mas... Tem mais, né? Não estão todas. Não estão todos, ainda tem mais, sim. Tem mais, sim. Precisa ter casa grande. Tem que ter casa grande para guardar no teto, né? Não vai acabar nunca. Não vai acabar. Mas você sabe que a água tem essa capacidade de se conformar, né? Porque, na verdade, tudo isso estava concentrado num pequeno móvel assim, de vidro, num canto do ateliê, né? Numa cristaleira. Numa cristaleira, assim, isso tudo, com muitos outros, né, objetos, né? Ainda tinha umas pedras, umas coisas Aí quando assim, você né? coloca numa linha, é realmente... Mas a pequeno ideia móvel. do nome Linha d'Água foi Foi sua, né? incrível. Foi dele, A foi gente muito estava bom. querendo achar um nome. A gente não conseguia achar, né? Linha d'Água é muito interessante. Deu remo. Fora, O quê? Coisa que ela tem com a água, né? De mar. Ah, por sorte, né? Agora ele faz um esporte que é mais sei lá, interessante, de né? caiçara, canoa, de caiçara. É que ela, o desde marido dela pequeno. faz parte do grupo. Eles têm um grupo que rema. E sabe que eu tenho uma reflexão para fazer? Assim, eu posso estar viajando um pouco, mas na psicologia existe um conceito que chama memória sensorial. Sim. Existe a ecoica e a icônica. E a essência dessa memória sensorial é que é todas as sensações que a gente pode captar, tanto visuais quanto auditivas. E elas, na verdade, duram no máximo 2 segundos na nossa memória. E você sempre me falou que a gente interpreta a arte da maneira que a gente quiser, né? E para mim é muito interessante isso, porque essa exposição toda ultrapassa esses limites desse que sensorial. interessante. Depois que a gente tem essa memória sensorial, vai para o curto prazo, depois vai para a memória de longo prazo. E é meio que isso que mostra a água, na verdade, é a passagem do tempo. E com a passagem do tempo tem as vivências, tem as relações, né? Que, nossa, é muito Muitas. tempo, muitas pessoas. E eu acho que, além da água, é esse tempo que a gente tem para viver. Eu acho que, para mim, é essa o mais importante dessa exposição. Que Eu acho que é reviver tudo aquilo que a gente já viveu na vida. Ai, que legal! O importante é que as pessoas veem e sentem. É tão bom isso, ouvir, né? Com certeza. Quem é artista, né? Ressonância, né? A ressonância, né, Margot? E essa ideia da água como uma marcação do tempo, né? Um símbolo do tempo É muito. é antiga. E aliás tem um poema lindo do Jorge Luiz Borges que é sobre isso, né? Somos Rio. Que eu acho que por acaso a gente tem ele à mão aqui, depois eu vou tirar. Eu acho que foi daí que eu lembro dessa, sim. mas eu não sabia de onde que eu lembrava dessa. Sim, mas o Ganges, por exemplo, né, esse costume dos hindus de colocar o corpo, né, morto no rio. E tudo né? ali. Mas essa ideia esse rio como símbolo do que nasce e do que morre, né, dessa transformação constante. Mas tem uma outra coisa, acho que legal nisso que vocês dois trouxeram, sobre esse trabalho da linha d'água, é que é difícil ver uma obra construída assim hoje em dia, assim, Eu acho. com essa densidade, esse tempo, com a obra de vocês duas, né? Aliás, a obra dos artistas que a gente tem trazido para cá, né, nas últimas exposições, nessa época de editais, né? Os editais, é fácil você, o tempo todo você vê o cara, ele cria um projeto pro edital, e aí aquela coisa, então eu vou fazer um trabalho sobre os rios.
Aí vou percorrer todos os rios de São Não, ele Paulo, programa o Rio antes Tietê, tudo, né? ou o Rio da América Latina, coletando, e daí vou fazer, sabe? Não estou tirando o valor disso. Não, mas eu entendi o que Mas você está falando. é tudo muito... É assim, a ideia vem primeiro, depois você executa a ideia, e o que a gente está vendo... E eu vou ser um grande artista. Daí você presta conta, né, junta com as notas fiscais, família, mas isso aqui é diferente, é um trabalho de vida, né? É a vida acontecendo, a vida se desenrolando e num tempo justamente, né? E isso produz uma coisa tão caudalosa que a gente pode daí extrair, daí como a gente extraiu aqui esse trabalho, né? Mas na verdade esse manancial é muito maior. A gente De poderia vida, até extrair muitas outras coisas, né? É o contrário desses projetos, que na verdade a pessoa quase não tem nada e ela precisa espichar aquilo bastante para apresentar e justificar, né, que foi gasto com recurso para aquilo e tal. Aqui é o contrário, na verdade você tem um manancial imenso, né, profundo e largo, né, que tem o tamanho da vida, da existência, que não é só da sua vida, não, né? E daí você pode extrair uma forma como essa, mas poderia ser outra e outra e outra, né? E eu acho que isso também é muito rico, é muito importante, eu acho, nesse momento, assim, também, porque de repente a obra de arte, de certa forma, sofreu um processo assim de burocratização, assim, de academicização também. Essa coisa da arte ter ido para a universidade, que era uma promessa, no primeiro momento, de levar para a universidade, que era prioritariamente o lugar da ciência, né? Um outro tipo de pensar, um outro tipo de sentir, um outro tipo de organizar, uma outra forma de organizar uma linguagem capaz de manifestar coisas que a linguagem científica e o procedimento científico não alcançavam ou não davam conta. O que a gente vê muitas vezes, eu acho, infelizmente, é o contrário, que em vez da arte, ao ir para a universidade, ter contribuído para alargar uma percepção do pensamento, Olha, agora né? eu tô entendendo. Ao contrário, o artista acabou absorvendo essa estrutura do pensamento científico, que é em grande medida mais linear. É claro que não é também, mas vamos dizer assim, um trabalho científico ele pode ser colocado numa linha, no sentido de você tem uma hipótese, aí você experimenta e aí você chega a uma tese, ou seja, você vai comprovar ou não aquela tua hipótese, você vai, enfim, refletir sobre os dados que você coletou e rever aquela hipótese sobre a luz desses dados e dizer que se eles confirmam, se eles não confirmam, enfim, tem essa... O artista não trabalha assim, ele não funciona dessa forma. A gente não funciona numa linha, a gente funciona com outro movimento, né? Às vezes você já sabe de tudo antes de começar a fazer. E às vezes você não sabe de nada e já está fazendo. Você não projetou nada e você já está fazendo. E se projeta, dá tudo errado. E você só vai entender o que você está fazendo muito depois de já ter feito. O que aconteceu Né? comigo foi isso. Exatamente. E, na verdade, a grande ciência também exatamente. Eu sei que eu tenho uma artista bióloga aqui. Tem outra. Maravilha. Eu sei que eu tô provocando. É claro que a grande ciência se move dessa forma, né? Porque isso é do humano, né? Mas, de certa forma, a academia, ela
engessou um pouco isso, né? E a arte que vinha com essa promessa talvez de arejar um pouco essas estruturas muito rígidas da academia, ela acabou absorvendo. Então hoje você vê o que você vê de artista pondo etiquetinha aí, fazendo trabalhos seriados, e daí põe um monte de etiquetinha, ou faz, sabe, quer dizer, ou escrevendo um monte de etiquetas, ou quer dizer, incorporando todos esses temas da ciência para fazer uma coisa que, no fundo, a gente fica procurando ali o que tem ali e às vezes não acha. Então, eu acho que um trabalho como esse que a gente encontra aqui nessa exposição da Maria e da Coca, eles de fato revelam uma outra possibilidade daquilo que o nosso mestre, né, o Evandro, sempre falava do pensar visual, né? Estou me referindo agora a um artista que foi professor de muitas das pessoas aqui presentes, e que é o Evandro Carlos Jardim, e ele sempre falava disso, do pensar visual, quer dizer, ele enfrentou essa questão de uma forma muito corajosa e impetuosa, porque quando ele já era professor lá da Escola de Comunicações e Artes da ECA, e quando ele fez o mestrado dele, o trabalho de mestrado dele não tinha uma palavra, era só imagem. Era só imagem. E a universidade ficou... O que a gente faz com isso, né? Ficou incomodadíssimo. Ele foi parar na reitoria, né? O reitor chamou ele, mas, puxa, como é que a gente... Né? Como é que a gente faz com isso, né? E ele insistiu nessa possibilidade de pensar visual. Porque o nosso pensar é verbal, fundamentalmente, porque a gente foi condicionado a pensar a partir do texto, né? Mas isso é só um condicionamento entre tantos possíveis, né? Então a gente pensa, nossa estrutura de pensamento, ela passa pela linguagem verbal. A gente tem a consciência disso ou não. E, sobretudo, quando a gente quer construir uma linguagem que possa expressar e comunicar algo para outra pessoa, né? A gente acaba seguindo essa estrutura. E o que o Jardim defendia é a possibilidade de pensar através da imagem, né? E qualificar esse pensamento como algo tão válido quanto um pensar através da palavra, né? E que esse pensar através da imagem nos abria para compreensões, para entendimentos, para percepções diferentes daquele que a gente acessa através do pensar, através da palavra, né? E hoje você vê o contrário, como os artistas visuais foram incorporando a palavra, e não qualquer palavra, a palavra científica, a palavra dessa estrutura acadêmica, né? Mesmo, Né? E você lê os textos, desculpa, dos colegas curadores, enfim, são textos que seguem, na maior parte das vezes, essa estrutura, né? E então eu acho muito reveladora essa exposição, mas não só essas anteriores que tivemos aqui, porque realmente elas revelam a possibilidade de um pensar, de uma capacidade de filosofar, de pensar fundamentalmente através da imagem, né? É só você, claro, você tem que, como uma pessoa ela tem que se alfabetizar, né, para ser capaz de ler um texto, né, ela também precisa se alfabetizar para ler uma imagem, né? Ela precisa se acostumar com isso, ela precisa se dar o tempo, né? Ela precisa olhar isso realmente com um empenho necessário, como você precisa também para ler um texto, né?
Porque é isso também. Também tem essa cultura, você, que é um pouco o que se falou aqui, e que eu concordo, quer dizer, cada um pode extrair de uma imagem, de uma obra, aquilo que percebe, aquilo que sente, né? Mas isso também abre uma brecha para que você se aproxime de uma imagem, de uma obra visual, com uma atitude um pouco mais leviana, vamos dizer assim, né? Do que você se aproxima de um texto, né? Porque quando você vai ler um texto, você tem, né, que se concentrar, você tem que ser, primeiro você tem que ser capaz de decifrar esse texto, você tem que se apropriar dessa língua, né, em primeiro lugar. Mas quando é uma imagem, eu posso olhar para isso de qualquer jeito. Não, existe também, né, um preparo para olhar para uma imagem, né? E eu acho que essas exposições aqui, elas de certa forma nos convidam a exercitar esse pensar visual, né? Porque não é apenas uma sucessão de imagens, né? Mas essas imagens estão organizadas nesse espaço de forma a provocar o nosso entendimento, a nossa percepção, né? E para nos provocar a pensar sobre as coisas, né? Que no fundo é o que vale a pena, né? Nos provocar a pensar sobre as coisas, né? E só que o pensar do nosso ponto de vista do artista não é um pensar só com aqui, né? Pensar com aqui, é um pensar com aqui, é um pensar com aqui, né? Pensar com aqui, né? É um pensar com aqui. Muito bom. Posso fazer um comentário? Pois é. Eu não leio, eu não sou artista, mas tudo que você vem dizendo, eu estava assistindo uma série bobinha na TV, Netflix, e a certa altura a coisa se passa num hospital e chega para a médica oncologista um paciente terminal, um oriental, professor de matemática a vida inteira, e ele está nos momentos finais e ela tentando passar alguma coisa, algum calor para ele. E ele fala, mas eu não posso aceitar a morte, eu não consigo aceitar a morte como matemático que eu sou. Isso eu não tenho linguagem para explicar o que é a morte. E isso está me angustiando muito. Não o fato de que eu estou para morrer, mas a minha incapacidade de definir isso matematicamente. Aí ela olha para ele e ela fala assim, fecha o olho. Imagina, pega uma tinta e pinga uma gota dessa tinta na água. Isso é a morte. Ele fala, como assim? Ela falou, o que vai acontecer com esse pingo de tinta que caiu na água? Expansão. Pensa nisso. Não pensa com números, não pensa com palavras, não pensa com a razão. Tá? Se permite pensar com a emoção. Né? Então, daqui a pouco aparece ele já indo embora e visualizando. E é a visualização que faz ele partir em paz, né? Então, eu acho que é essa expansão na vida e para além da vida, como ela disse, o visível e o invisível, né? No vazio, no presente, no futuro, enfim. Eu achei interessante quando eu vi. Eu falei, nossa, um filme bobinho, mas uma imagem bem colocada, né? bem interessante. que a gente faz muito bem. Que não dá para você expressar. Não, você expressa com a arte. Porque, né? Aí ela pergunta mais uma coisa, ela diz, você pode contar? Ele falou, tudo na minha vida eu contei, a vida inteira, tudo. A minha vida é o contar, né?
Ela falou flocos de neve, você consegue contar? Deixa eles caírem. Então, na passagem dele, na transição dele para o outro lado, foram os flocos de neve, milhares deles caindo, e ele desligado da ideia do ter que contar, e o pingo da tinta na água se expandindo. Eu achei bonito. Olha, posso completar aquele texto maravilhoso que você pôs, que eu te dei e você pôs, que é do Thomas Mann, da Montanha Mágica, tem muito a ver. Que era então a vida, era uma febre da matéria. Acho lindo isso, a febre da matéria. Não era nem matéria, nem espírito. Era qualquer coisa entre os dois, um fenômeno sustentado pela matéria, tal e qual o arco-íris sobre a queda d'água, e igual a chama. Mas, se bem que não fosse material, era sensual até a volúpia e até o asco. Thomas Mann, Montanha Mágica, 1924. Sabia que a mãe dele era brasileira? Era brasileira. Não, a babá dele era brasileira. Não, ela nasceu em Paraty. Ela nasceu em Paraty. A mãe mesmo. Que o, É verdade. Aos 10 anos, o pai era alemão, a mãe era brasileira, ela nasceu em Paraty, morava numa fazenda, e de lá o pai... A mãe morreu e o pai voltou. O pai leva eles para Lübeck, no norte da Alemanha, nada a ver, né, com Paraty. E o pai continua morando em Paraty, essa foi a sacanagem. Mandou só os filhos. Para cuidar. É recente, eu li uma... Júlia de Paraty. Júlia de Paraty. Eu achava que era babá. Não, Júlia era mãe do Thomas. E tem um livro sobre isso? O livro não é lá muito bem escrito, mas eu me interessei pela história. Sei. E nós somos irmãs e nós trocamos o livro. Agora se explica. Mas é muito interessante. Eu sabia. Eu queria recomendar uma peça que eu vi ontem, porque me encanta a história, a água. A água me encanta. Eu falo de um outro lugar. Sou filha de artista, filha de italianos que apreciavam a arte. Estudei com o Evandro Castro Jardim Carlos Jardim vocacional. No vocacional. E tudo isso. No vocacional. Quer dizer, nós fomos invadidos. A Eliana também. Eu sei, nós já conversamos. Mas, e tudo isso, né, o pensar era absolutamente revolucionário, era, enfim, contra a cultura. E nós fomos invadidos pelos militares na época do AI-5, etc. Acabou vocacional, é uma escola, mas eu me lembro do sofrimento de ter saído. E ele, uma graça, porque eu era, talvez ainda seja, crítica irracional. Então, tudo que eu faço, eu acho que não está bom. E ele dizia, mas está lindo. Eu dizia, para de me tratar que nem uma débil mental. Até hoje. Evandro. E da minha mãe, que era artista também, eu herdei mais escultora. Qual é que é o nome da sua mãe? Ana Castelli Capanari. Ana Castelli Capanari, mas as esculturas ela assinava Ana. Eu cheguei a conhecer alguma coisa. Acho que bastante, mas enfim, ela expôs em alguns lugares, tem, enfim, revistas da USP, de vários lugares. Mas enfim, e eu herdei algumas esculturas que sobraram. Ela não me deu nada em especial, mas uma aquarela. Eu falei, vou brincar. Nossa Senhora. E todo mundo diz, faça antes de dormir. Eu perco o sono. Então, eu gosto de ver. Mas a propósito de água, que eu gosto tanto, também vivemos muito no mar, as fosforescências, as noites sem lua, etc. E
E ontem eu fui ver essa peça e fiquei encantada. É de um grupo de Minas, está no Sesc Pinheiros, vai ter hoje, amanhã, tem lugar, custa pouquíssimo, 35, e vai a semana que vem também. Eu acho que vale a pena. Borda. Ai, que lindo! E é todo um trabalho Ótimo. e não tem borda. Então é fora do normal. Tem 3 mulheres? Não, tem 9 pessoas. É de 9 Minas, pessoas. é o grupo. Vale Que a bacana. pena. Vale a pena, porque tem tudo isso que é um pouco a aquarela, a água, né? Aqui eu vejo que vocês deram uma borda, mas que não é uma borda, né? Não é uma borda de contenção. Não está contida. É não. onde vocês decidiram. Né? E eu me identifiquei muito com o que você fala do parar. Né? Eu hoje sou sistêmica, construcionista, então a academia para mim não tem lugar, instituição não tem lugar para mim, dentro de mim, não cabe. Né? Porque é perversa, porque tem o saber é poder, tem sempre uma competição, é perverso, é um mundo perverso, para mim. Eu estou falando de coisas que vão ser gravadas, mas não importa. Hoje em dia eu posso falar o que eu quiser. E por que eu estou falando isso? Porque... da borda, Você está falando da água. Eu trabalho num pensamento sistêmico, construcionista social. Hoje em dia já fui 18 anos psicanalista, já pintei e bordei, como diz na minha área. E esse pensamento é a complexidade das relações, não só materiais, mas humanas. Né? E você está falando do nexo que tem disso tudo, né? Com o que está acontecendo no mundo e como nós temos que retomar um pouco a questão de cuidar da terra, né? Cuidar da água. Né? Hoje eu ouço outra coisa com a COP, com tudo isso, mas o poder faz questão de não levar isso em conta, porque não interessa. Né? E também uma coisa muito importante que eu só posso me dar, você disse, ao parar, eu escuto mais coisas, eu percebo mais coisas, né? Mas de mim, eu só posso me dar conta de mim, do que está acontecendo, se eu paro. E não é paro andando, eu tenho que parar para me dar conta. Né? Bom, os orientais já sabem disso há milhares de anos com a meditação. Né? Eu não pensar, eu acalmar. Mas hoje em dia, a necessidade de fazer isso nesse mundo que a gente vive, nós vemos São Paulo, um mini-mundo, né, que tem todos os seus acontecimentos do mundo, estão aqui dentro de São Paulo de uma forma grande, né, potente. Então, a questão da borda e não borda, da complexidade de viver entre uma coisa e outra, sem enlouquecer, né, sem sair fora, transbordar de um jeito que não dá mais para ter relações. Então, eu fiquei muito sensível a tudo isso que você trouxe. E uma outra coisa que eu acho é a amorosidade, né, com que vocês trazem isso tudo. Uma coisa que hoje outras áreas esquecem dessa cola, né? Porque só o que liga é a amorosidade. Né? Então, assim, pequenas coisas que me ocorreram, você falou. Muito interessante, muito bom. Falando assim, Enriqueceu muito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.